Boa noite a todos. Em primeiro lugar, uma palavra ao Presidente da JSD, que eu não pude ouvir, peço desculpa. Gostava muito de ter ouvido o Pedro Monteiro, mas vou pedir a gravação. Estou a dizer a sério, para ouvir com toda a atenção. Sei que é uma pessoa cheia de qualidade, cheia de capacidade e peço desculpa ter ouvido, mas com a minha voz percebe-se onde é que eu estive o dia todo retido e de onde saí para vir agora aqui, porque não podia faltar, como é evidente, ao convívio convosco. Quero saudar também o companheiro Granja da Fonseca, também, como disse o Pedro Pinto, companheiro de percursos vários desde há muitos anos, em Lisboa e no país, e a quem agradeço a honra de ter aceito ser meu mandatário conselheiro aqui na Amadora. Uma palavra ao Carlos Silva, também companheiro de estrada, presidente da Conselhia, a quem agradeço igualmente as palavras, o seu apoio, a sua solidariedade. Ao Pedro Pinto, dizer, enfim, depois da intervenção dele, acho que não é a parte em que ele disse bem de mim, estou a dizer o resto, não escusava dizer mais nada. Enfim, mas permitam-me que lhes diga duas ou três palavras sobre aquilo que nos traz aqui e aquilo que nos motiva. Eu candidatei-me e saúdo as deputadas, os deputados, as companheiras, os companheiros, e nos deputados está um, até também com ligação à Amadora, o Manuel Fresta, ligação a vários nossos também. Lembro dos nossos tempos de menino e moço que ele morava aqui, tinha aqui um apartamento bem perto. Quando éramos estudantes, ele morava aqui. Mas a Amadora, o que nos motiva, o que nos traz aqui é muita coisa. É fazer muita coisa que não está feita. É fazer bem às pessoas. É fazer nas áreas metropolitanas, por exemplo, aquilo também que melhora a qualidade de vida das pessoas. Em Portugal, eu estou sempre a repetir esta frase, o mais difícil muitas vezes é fazer o óbvio. Há realizações que estão pendentes há anos e que se torna incompreensível que não estejam concretizadas. As áreas metropolitanas de transportes, as comunidades metropolitanas, os municípios acertarem uns com os outros e com as operadoras de transportes, quais são os itinerários, quais são os horários, mas em conjunto e não cada uma por si. Aliás, este governo é também aí o responsável por um ato incompreensível, e eu disse-o enquanto provedor da Santa Casa, no que respeita à Carris, e ter tomado decisões em relação à Carris para a Câmara Municipal de Lisboa, tendo escurado o metropolitano e tendo escurado essa visão integrada de uma comunidade metropolitana que tem que funcionar, lá está, porque para ser melhor a vida das pessoas. Em Madrid instituíram essa autoridade metropolitana em 1986, há 30 anos. Em 10 anos eles inverteram o rácio, a relação de uso do transporte público e de uso do transporte privado. Passou a ser muito mais utilizado o transporte público. Porquê? Investiram, sem dúvida, nessas infraestruturas, mas também atuaram de modo racional, de modo lógico, concertaram, dotaram a administração dos instrumentos necessários e da organização adequada para ser eficaz. Porque o que está em causa hoje em dia, muito em Portugal, é um problema de eficácia. Quase apetece dizer que temos que reinventar o Estado, porque o Estado continua pesado, e a ser pesado, e a pesar na vida das pessoas, a consumir grande parte da riqueza nacional, a despesa pública, quando deve consumir, absorver menos de metade. E esse Estado pesado continua a não satisfazer nas funções que lhe estão atribuídas. Dizemos muita vez, para sabermos carga fiscal, temos que exigir, ou temos que aplicar, quem está no Estado, temos que saber primeiro o que queremos que o Estado faça. Mas o problema é que quando temos que definir o que o Estado faça, é o que o Estado faça bem. O que é perverso é estarmos a exigir e a aplicar aos cidadãos e às empresas, às famílias, uma carga fiscal grande para sustentar um Estado que funciona mal ou não funciona. Essa é que é uma lógica completamente errada. É o tal Estado abusador, é o Estado gastador, é o Estado muitas vezes opressor. É o Estado que nos exige que paguemos no dia, e se não pagarmos no dia, se atrasarmos um dia, manda-nos um mail ameaçador e cobra-nos juros e manda multas. E quando o Estado tem dinheiro nosso do lado lá, porque se enganou na cobrança, e nós reclamamos e nos é dada a razão, demoram meses ou anos, devolvem quando querem.
e ninguém lhes aplica as multas que eles cobram aos cidadãos e, portanto, continuamos na prática com uma coisa escrita na lei e outra feita na prática. Porque o que está escrito na lei é que têm que ser respeitados fundamentalmente os direitos dos cidadãos. E o Estado existe para os respeitar, para servir os cidadãos e não para se alimentar a si próprio. E o que temos tido nestes anos em Portugal e continuamos a ter é um Estado que se alimenta até para a sua tesouraria com o dinheiro que é dos particulares, adiantando por conta os pagamentos dos impostos para financiar essa mesma tesouraria, com um pagamento por conta que é absolutamente imoral. E, na minha opinião, até desde que nasceu essa figura que digo inconstitucional. Hoje em dia faz parte, quase como direito adquirido, da estruturação das finanças públicas e do equilíbrio, do almejado equilíbrio orçamental. Mas é um erro, é um engano, é um abuso. E esta linha de trabalho, esta maneira de olharmos para a sociedade, é diferente daquilo que tem caracterizado a atuação política nos últimos anos. Quem se sucede, muitas vezes, e faço aqui desde a ascensão do governo de Pedro Passos Coelho, teve que enfrentar uma situação de salvação nacional, mas ministros que sucedem a ministros e todos eles mais ou menos aplicam receitas equivalentes. Deixam coexistir e continuar a existir estruturas, por exemplo, de cobranças das contribuições fiscais ou para a segurança social duplicadas ou triplicadas. Quem olhe para os departamentos governamentais e veja as estruturas que lá existem, percebe, ou por outra, não percebe, como ainda não está feita, de modo muito mais determinado, a reforma do Estado tão falada e que já não se pode ouvir essa expressão. Por isso eu falo mais em reinventar o Estado. Porque na defesa, na segurança, veja-se o que aconteceu nos últimos meses. Pagamos impostos para financiar episódios como de tanques? Pagamos esta carga fiscal toda para financiar uma estrutura de proteção civil como aquela que respondeu ou não respondeu durante as tragédias deste verão? Pagamos impostos para sustentar um Serviço Nacional de Saúde a arrebentar pelas costuras e cada vez menos, e estamos a chegar à época das urgências, responde às necessidades básicas das pessoas? Pagamos impostos, afinal de contas, para quê? Pagamos impostos para financiar um património, a conservação do património, com cada vez mais casos a carecerem de intervenção? Para que é que o fazemos? Para sustentar a máquina do Estado? Portanto, defesa, saúde, administração interna, a questão da segurança, cada vez mais. Já ouvimos as notícias de que arrebentam caixas de multibancos e há tiroteios e há confrontos, como se fosse uma coisa normal do dia, fizesse parte da agenda diária. E todos nós que andamos pelas ruas sabemos muitas vezes que não vemos agentes da autoridade onde gostávamos de os ver. Que vemos agentes da autoridade onde há obras, onde é preciso vigiar as obras particulares. Mas à noite, quando andamos nas ruas ou em sítios perigosos, ou temos que levar familiares a casa, olhamos e não vemos, nem nos lembramos do que havia aqui há anos. Os guardas noturnos, que apesar de tudo vigiavam, andavam pelas ruas, olhavam pelas nossas casas. Tudo, muito do que é preciso para nós e para as nossas famílias vai desaparecendo. Vai desaparecendo. E aquilo de que nós precisávamos não existe. Estamos aqui na Amadora. Falei da Comunidade Metropolitana de Transportes. Mas também, com certeza, em matéria de segurança. Em matéria de ordenamento. Mas é preciso mais intervenção e melhor intervenção. Mas vamos para os territórios de baixa densidade. As companheiras e os companheiros avaliam, que pensam, portugueses como nós, quando se lhes fecha o CTT, a Caixa Geral de Depósitos, o Centro de Saúde, o Palácio de Justiça, a maternidade mais próxima. O que é que pensam essas pessoas? Imaginem que nos faziam isso aqui, à volta, a todos, nas urbes onde vivemos. O que é que pensávamos? Vamos embora daqui, isto não tem futuro. Eu admito e sei, não quero fazer demagogia, o Estado tem tido muitas dificuldades, mas a questão é esta. Quanto tempo mais temos que continuar com esta carga fiscal para sustentar este Estado abusador, para sustentar este Estado opressor? E é por isso que eu defendo no programa da minha candidatura a necessidade, como comunidade nacional, nos concentrarmos no desígnio do crescimento económico. Há anos e anos e anos que ouvimos dirigentes sucederem-se uns após os outros, com uma cara semi de enigma, com um semi-sorriso, a não quererem decifrar o que lhes vai no pensamento.
Só conseguimos descobrir o pensamento depois de chegarem ao poder. E quando chegam ao poder, chegamos à conclusão que o pensamento é igual ao pensamento que já era de outros, porque próprio não vimos nada de novo. E é por isso que o Pedro Pinto e outros falaram aqui, de facto, em decisões que tomei ao longo de anos de exercício de funções públicas até hoje. E eu tenho que perguntar, quando em 2004 deslocalizei essas secretarias de Estado para vários sítios do país, eu estava a dizer ao meu país, aos meus compatriotas, olhem para o território abandonado. Os serviços não podem estar aqui todos. António Costa, o que disse hoje no Parlamento, que foi muito inábil na questão do Infarmed. Hélas, reconheceu. Não é questão de inabilidade, foi desrespeitoso também para com os funcionários. Não se anuncia às 7 ou 8 da manhã uma transferência para 300 km do sítio onde as pessoas trabalham sem ter falado com elas. Mas pronto, a questão é, o país precisa dessa deslocalização. As grandes urbes, há um grande desequilíbrio entre os territórios de baixa densidade e os outros. E por cada serviço que fecha fora das grandes urbes e nos territórios de baixa densidade, há uma regra há anos no Estado, em alguns programas, que diz que saem 2 funcionários por cada um que entre. Eu digo que por cada serviço que se encerra no interior, deviam encerrar 2 direções-gerais sedentárias em Lisboa. E se fizesse isso, havia justiça. Se se fizesse isso, havia justiça. A questão, de facto, é a do Estado. Eu falo no crescimento económico, falo na reorganização do território, falo na necessidade de uma política fiscal atrativa, de fixarmos cá as sedes das empresas principais dos nossos grupos económicos, que se desviam para outros países que têm regimes fiscais, regimes fiscais mais atrativos, de holdings de grupos nossos, que se vão sediar na Holanda, que vão para a Áustria, que vão para a Irlanda, que vão, já não falo noutras praças como Chipre ou Malta, ou Luxemburgo, que entrou no domínio do dumping fiscal, mas países mais poderosos que nós, com economias mais desenvolvidas que nós, e percebem, infelizmente, melhor do que nós a importância de terem regimes fiscais mais competitivos. Não é por termos impostos mais altos que temos mais receita fiscal. Essa tem sido a receita dos últimos anos e foi compreensível em tempo, independentemente dos excessos aqui ou acolá, e alguns grandes, mas foi tempo de salvação nacional. Mas dizia eu, não é por termos impostos mais pesados que a receita é maior. Pelo contrário, como sabemos muitas vezes, isso só estimula a fuga, a evasão fiscal. Há mais receita fiscal muitas vezes quando se cria confiança, quando há regras seguras, quando há estabilidade, quando há clareza, quando há transparência, quando há estímulo ao investimento. Quando os empresários sentem que vale a pena vir investir cá. Nacionais, investimento nacional e investimento externo. E nós vamos precisar disso como pão para a boca. Nas zonas deprimidas do território nacional. Nas zonas fustigadas por esta tragédia destes incêndios. Eu fui lá. Eu estive lá. Eu tenho estado lá. Não fui lá uma vez. Nem passei por lá quando ia fazer uma sessão a uma das cidades mais próximas. Eu tenho estado lá. Tenho falado com as pessoas. Tenho ouvido o que elas dizem, como faço sempre na minha vida de responsável público. Ouço. Estou perto das pessoas. Podem-me acusar de muita coisa. Que eu não saiba estar com as pessoas. Que eu não saiba ouvir as pessoas. Que eu não as procuro ouvir. Que eu não trabalho conhecendo o que são as necessidades reais dos meus concidadãos ou dos meus compatriotas. Isso não podem dizer. E por isso também nessas terras calcinadas eu sei que vamos ter muito trabalho pela frente. E quem pode, em nome do partido, dizer estou aqui para liderar um processo de reconstrução nacional em muitas áreas do país, sou eu. Porque tenho experiência de o fazer, de decidir, de realizar. Posso e gostava de comparar obras. Por isso e por muitas outras razões, sugeri debates, mal apresentei a candidatura. Eu até já pensei, será que devia pedir desculpa por tamanha ofensa? Porque a reação foi tão grande, e não só é só da outra candidatura. Uma série de intelectuais, proto-intelectuais, analistas da praça, que corroboraram a tese da tenda de circo. Passou a ser aceitável dizer que é uma tenda de circo os candidatos à liderança de um partido irem às diferentes estruturas do partido falarem do que têm a falar. Imaginem que
Imagina que o Dr. Rui Rio estava aqui. Não é para rir, estava aqui para debater connosco. Comigo, estou eu a dizer. Acho que era útil. Pronto, há muitas pessoas de pé. Mas era bom que fossem horas. Era bom que fossem horas. Estivéssemos aqui a conversar um com o outro. E com os companheiros, porem questões. E eu a poder-lhe dar razão num ponto ou noutro, não sei qual, e ele a mim, num ou noutro, não sei qual, mas é da conversa que nasce a luz, da discussão que nasce a luz. E nós não somos inimigos. Estamos no mesmo partido. Eu, no dia a seguir, a 13 de janeiro, depois de ganhar, como espero, e digo com humildade, com certeza escrevi-o. A minha principal tarefa, antes de ganhar o país, é unir o partido. Porque sei que só unindo o partido é que vamos poder ganhar o país. E eu quero ganhar ao Dr. António Costa e à frente de esquerda em 2019. E é isso que todos nós queremos e é disso que o país precisa. Eu nem digo se são maus ou... São o que são. Vai estar cada vez mais à vista. Eu até, na primeira metade da legislatura, exerci um cargo por nomeação, no caso deste governo, renomeação. Fui convidado e nomeado pelo Dr. Pedro Passos Coelho e renomeado por este governo. Lidei, conheço, já conheci o Dr. António Costa, da Câmara de Lisboa, onde fui lá disputar eleições com ele em 2009, quando ninguém iria, só com 2 anos de mandato, e o partido mais uma vez me disse, tem que ser você. Eu disse, eu? Então proibiram-me em 2005 de ser candidato à Câmara de Lisboa, ainda há 4 anos. Aliás, convidaram-me em 2008. Convidaram-me em 2008. Portanto, 3 anos depois. Disse, então em 2005 proíbem, agora vou eu. E a doutora Manuela Ferreira disse, tem que ser o Pedro Santana Lopes. Disse, bem, e lá fui. Com 2 anos de mandato do Dr. António Costa. Quem é que iria enfrentar um Presidente de Câmara com 2 anos de mandato naquelas circunstâncias? E, caras amigas e caros amigos, é bom falar disso, estamos aqui na Amadora, na zona de Lisboa. Um partido, ao proibir uma candidatura em 2005, criou as condições para em 2007 o Dr. António Costa ter ganho as eleições em Lisboa. E ele iniciar o percurso que o levou até onde está hoje. Porque ele saiu do governo de Sócrates, como se lembram, para ir candidatar-se à Câmara de Lisboa e o PSD, na altura, teve 2 candidatos. E eu vou perguntar uma coisa que nunca perguntei até hoje. Se eu seguisse o critério do meu oponente, do meu companheiro Rui Rio, ele diz que apoiou o Dr. Rui Moreira porque o partido ter escolhido Luís Filipe Menezes era uma ofensa à sua dignidade. Portanto, eu tinha direito a ter feito o mesmo em 2005. Como o partido escolheu outro candidato, que no caso até era, de facto, uma desconsideração comigo, eu podia ter sido candidato contra o partido. Está legitimado. Ou seja, se o outro candidato fosse eleito, a partir de agora, todos os que não gostem ou se sintam ofensa à dignidade dos candidatos do partido, podem se candidatar contra o partido? Ou só alguns é que têm esse direito? Porque, caras companheiras e caros companheiros, eu quando disse que me apresentava a eleições para clarificar, estas questões todas têm que ser clarificadas. Não é indiferente, não é nada indiferente, saber no dia 13 de janeiro, como disse aqui o Pedro Pinto e o Carlos Silva, se vão ser escolhidos para a direção do partido, por muito que andem escondidos agora. Há alguns que andam escondidos e não aparecem. Só aparecem à quinta-feira em alguns programas e aparecem em algumas visitas até aqui abaixo aqui do Conselho da Amadora. Mas estão lá. E as pessoas que andaram a dizer do partido, caras companheiros e caras companheiros, vou sublinhar isto. 2013 foi o ano em que Pedro Passos Coelho lutava para tirar o país do programa de ajuda externa, em que lutava para conseguir a saída limpa. Saímos em maio de 2014. Em 2013, no partido, lutava-se contra Pedro Passos Coelho e contra Cavaco Silva, que procurava criar as condições possíveis para o governo de Pedro Passos Coelho ter sucesso. E vejam como é esta esquerda. Quando, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa agora disse sempre, não, eu tenho é que viabilizar a ação do governo de relações, é um patriota. Quando Cavaco Silva tentava viabilizar o governo de Passos Coelho num tempo de emergência nacional, era um colaboracionista com o governo e não exercia as funções de Presidente da República como deve ser.
companheiros, que nós temos que distinguir a propaganda da realidade dos factos. É normal aliás, devia ser sempre assim, um Presidente da República criar as condições para o seu governo ter sucesso. Em Inglaterra chama-se ao governo Her Majesty's Government. É sempre o governo de Sua Majestade, seja ele conservador ou trabalhista. Nós não somos um sistema parlamentar. Mas neste ponto tem que ser igual. O Presidente da República tem que ajudar o seu governo. O governo está em funções, é sempre o governo que um chefe de Estado deve ajudar e deve apoiar. Sempre. E eu já defendia isto antes de ter acontecido o que aconteceu com Jorge Sampaio. Já defendia isto antes de exercer as funções de Primeiro-Ministro. Está escrito em livros que publiquei em 1980. Um com Durão Barroso. Tinha 24 anos na altura. Sistema de governo e sistema partidário. Manuel Freixo também colaborou e outros. Mas um livro feito por nós os dois. E nesse ano procurei transcrevê-lo para o projeto de revisão constitucional que preparei ou revi para Francisco Sá Carneiro. Portanto, eu procuro ouvir todas as entrevistas e tudo o que as pessoas dizem, nomeadamente quem disputa comigo estas eleições. E eu adoro debater reforma do sistema político. Agora, tenho que perceber em quê. Adoro reformar a justiça, mas tenho que perceber em quê. Não é só dizer que tem que ser melhorada. Tem que ser melhorada. Temos que apresentar as medidas concretas. Não é só dizer que a comunicação social é má e não está à altura do que foi o 25 de Abril. Muito bem, mas temos que apresentar medidas para resolver. Eu, neste momento, a minha prioridade não é a reforma do sistema político. Porquê? Estamos na segunda metade da legislatura. O que eu quero é organizar o partido, modernizá-lo, pô-lo a funcionar como deve ser, preparar as propostas de alternativa que vamos apresentar à frente esquerda e daqui a ano e meio, não podemos estar a mudar o sistema político em ano e meio, daqui a ano e meio ganhar as eleições legislativas. É isso que o partido tem que fazer. Se vamos agora começar a falar na reforma do sistema político e na reforma do sistema eleitoral e a criticar a justiça, até numa altura em que a justiça tem avançado com investigações muito complexas que durante muito tempo não acontecia. Mas enfim, se vamos andar a falar na reforma do sistema político, reforma do sistema eleitoral, justiça... Calma, eu quero falar é de António Costa e da frente esquerda e daquela confusão, para não dizer anarquia, entre aqueles três partidos que dificilmente se vão entender, ainda mais dificilmente se vão entender na segunda metade da legislatura. Então, com a eleição de Mário Centeno para Bruxelas, vou dizer, ainda há pouco estava a escrever um artigo para uma organização social, a nossa diplomacia é notável, tem conseguido vitórias extraordinárias. António Guterres, Durão Barroso, Mário Centeno, até Jorge Sampaio, com alto cargo, uma portuguesa também para um órgão jurisdicional no âmbito das Nações Unidas, Moreira da Silva, Álvaro Santos Pereira para o CDE, extraordinário. Não é só a nossa diplomacia, se as pessoas não tivessem qualidade e capacidade, com certeza que não teriam sucesso. E nós congratulamos-nos com isso. Mas fará todo o sentido, no âmbito da coligação. Eu nunca vi um governo nos últimos 20 anos ou 30 anos da União Europeia em que, como sabemos desde o início, estivessem em desacordo em tanta coisa, mas em que depois houvesse dois partidos que se subjugassem tanto àquilo que era absolutamente contra os seus princípios. Como é que já vimos o Bloco de Esquerda dizer que votava o orçamento, apesar de dizer que lhe tinham faltado à palavra dada? Foi um espetáculo extraordinário. Agora temos pendente a questão da segurança. É o único, está pendente, o governo do PS ainda não conseguiu resolver. Mas o Ministro das Finanças de Portugal vai para Presidente do Eurogrupo que é considerada por esses parceiros da coligação do PS uma das fontes do mal, inspiradores da política mais reacionária em termos financeiros, e a coligação continua. Há aqui qualquer coisa que nos escapa. Em minha opinião, a razão é só uma. Manutenção no poder. Sobrevivência no poder. Não tem outra razão. E há outra coisa que é preciso dizer e sublinhar também para António Costa ouvir bem. Nós sabemos que o facto de Pedro Passos Coelho ter estado na liderança também os uniu. Eles sabem o que Pedro Passos Coelho representou e representava.
Eles sabem que Pedro Passos Coelho ganhou as eleições legislativas quando, semanas antes, ninguém acreditava que ele as vencesse depois dos enormes sacrifícios que ele teve que pedir aos portugueses em regime de salvação nacional. E por saber o que ele significa, o que ele é e o que ele representa, eles uniram-se. E diziam: queremos fazer as revoluções, sim senhor, mas o que não pode acontecer é um governo liderado por Pedro Passos Coelho voltar para o poder. E António Costa agora tem sugerido: não, seja qual for dos dois candidatos a ser eleito, estou convencido que vai ser uma relação mais fácil do que era com Pedro Passos Coelho. Desengane-se. O PPD-PSD não vai ser mais doido do que foi com Pedro Passos Coelho. O doutor António Costa tem que mudar a atitude para connosco. Tem que nos respeitar como principal partido da oposição e mais, como primeiro partido português, como o maior partido parlamentar. Quero dizer, caras companheiras e caros companheiros, que nós evocámos 4 de dezembro, evocámos Francisco Sá Carneiro há 2 dias. É bom as evocações, com certeza, para quem tem fé, a missa, os atos religiosos, as cerimónias políticas, muito bem. Mas nós todos retiramos ensinamentos do que foi a sua ação política. Ninguém o tente chamar, dizer o que faria Sá Carneiro hoje. Ninguém sabe, é impossível. Agora, nós, quando nos inspiramos nas grandes pessoas, temos que olhar para os seus atos, para os seus atributos, para as suas virtudes. E saber e lembrar que Francisco Sá Carneiro não vergou. Não vergou perante a ofensa, não vergou perante a calúnia, a difamação. Ele teve paredes pelo país todo a ofendê-lo. Ele não vergou, ele continuou a combater. Ele quis modernizar Portugal. Viram aquele vídeo, não sei se viram, passou um pouco, passa nas secções, em que diz: nós não vamos falar de ideologia. Não vamos falar sequer de Abril. No discurso da apresentação do programa de governo, vamos cumprir Abril pela nossa ação. Não vamos discutir aqui, como agora, extraordinariamente, se está a querer discutir outra vez no PPD-PSD, centro-esquerda, centro-direita. Eu confesso, nunca fui grande aluno na geometria. Mas depois, não me preocupo agora com isso. Saber quem? O PPD-PSD ganhou sempre quando não se meteu por esses caminhos. Quando teve complexo, ou de esquerda ou de direita, deu sempre mau resultado. O PPD-PSD é o partido mais português de Portugal. Ponto. Nasceu das entranhas dos portugueses. É social-democrata. Ponto. Eu não vou agora olhar para esta mesa e dizer: não, doutor, você é centro-esquerda, esquerda. O Carlos Silva, talvez, é centro-direita. O Pedro Pinto é centro. E o Pedro Monteiro, enfim, ainda está a decidir se é mais centro-esquerda. Mas isto é o nosso partido. Não. O nosso partido é um partido personalista, humanista, reformista, inspirado em Bernstein, em Mounier, nos valores do personalismo humano, da social-democracia de inspiração não marxista, do Estado, os princípios do liberalismo político, não do liberalismo económico. É o partido que acredita na intervenção do Estado para corrigir desigualdades, para fomentar, para criar infraestruturas, equipamentos onde eles são precisos. Mas quando estão criados, o Estado retirar-se, que respeita a iniciativa privada, que respeita a propriedade privada, que respeita os princípios e valores da dignidade da pessoa humana, que não aceita a ditadura moral da extrema-esquerda neste país, mas que respeita... A liberdade individual é a palavra que mais rima com o PPD-PSD. Liberdade. E liberdade pela qual Sá Carneiro lutava antes do 25 de Abril e pela qual tanto lutou depois do 25 de Abril, pela liberdade plena. Porque há muitas pessoas que já não se lembram, mas nós vivemos durante anos. Quando Sá Carneiro morreu, ainda havia Conselho da Revolução. Ainda vivíamos em tutela político-militar, com uma legitimidade revolucionária, que se conjugava com a legitimidade democrática. E Sá Carneiro lutou contra isso tudo.
E nós, os que já tínhamos idade para isso, estivemos lá a apoiá-lo nesse combate, nas hospitais, na Assembleia. Eu estive na Comissão de Revisão Constitucional, em 82, com 25 anos, a votar, e na Assembleia, a votarmos a extinção do Conselho da Revolução. E o que Sá Carneiro teve que ouvir. E nessa altura ele dizia, General Lianos, o que ele quer é criar um partido a partir da presidência. E chamavam-lhe tudo instável, irritadíssimo, mal disposto, por ele alertar para isso. Em 83 começou a nascer o partido que foi às eleições em 85, chamado PRD, Partido Renovador Democrático. E é por isso que eu vos digo, caras companheiros e caras companheiros, se nós tivéssemos ouvido na altura toda aquela propaganda sobre Sá Carneiro, mas houve uma altura em que ainda abanámos cá dentro do partido, em que ele teve que sair da liderança do nosso partido. Porquê? Porque diziam isso dele, os que eram... Sabem o que é que chamavam na altura? Lembram-se? Quem tinha uma linha, digamos assim, como a nossa, de apoio a Sá Carneiro, eram das duas uma. Ou Sá Carneiristas, portanto, eram seguidistas intelectualmente desfavorecidos, ou eram os rurais e os urbanos. Os urbanos eram os que se opunham a Sá Carneiro, intelectualmente privilegiados. Os rurais eram os que apoiavam Sá Carneiro e diziam é mais pessoas fora das cidades. Nas cidades apoiam mais quem são contra Sá Carneiro. O partido, 95%, estava com Sá Carneiro. E queria uma linha política de ruptura com aquele situacionismo, com legitimidade político-militar. Eles não aceitavam sequer a propriedade privada dos meios de comunicação. Se eles estivessem no poder, não havia SIC nem TVI. Bem, no passado do tempo já haveria, porque houve um dia que eles olharam para o céu e viram satélites. E perceberam que já havia comunicação por satélite. E, portanto, tinha mesmo que haver liberdade de informação. Mas não, principalmente para os mais jovens. Houve alturas em que nós estávamos ao microfone a defender a propriedade privada, nomeadamente meios de comunicação, e éramos chamados de reacionários, quando não de fascistas. E sabes porque é que eles viram no céu os satélites? Em 90, as televisões apareceram na década de 90, no princípio, as privadas, porque em 89 caiu o Muro de Berlim. E o Muro de Berlim também levou a que a informação passasse para o lado de lá. Já estava a passar, por isso é que também o muro caiu. Mas cá foi pela evidência das realidades. Convencer, no plano dos princípios e dos valores, no governo de Sá Carneiro, no governo de Balsemão, o Conselho da Revolução chumbou 3 vezes decretos-lei, cuja elaboração eu participei como assessor jurídico de Sá Carneiro, por esta coisa muito simples: companhias de seguro privadas, proibido. Bancos privados, proibido. Nada privado, tudo público. Este era o país em que nós vivíamos, não era no século XVIII, era há 40 anos. E o nosso partido, o tal mais português de Portugal, o que nasceu das entranhas do povo português, o que não nasceu de nenhuma internacional, fez-se e forjou-se nesta luta. Quando os outros diziam que ele não ia sobreviver, sobrevivemos e ganhamos. E aqui reafirmo que o PPD-PSD não nasceu para ser segundo, não será segundo ninguém, só volta ao poder depois de eleições legislativas e depois de as ganhar em 2019. Não pensemos que é difícil ou que é impossível. Há meses teorizava sobre quando o Dr. António Costa ia ter a maioria absoluta. Alguém fala disso agora? O governo perdeu o estado de graça. Não volta ao estado de graça. Perdeu o PCP como tinha. Não volta ao PCP, porque o PCP sabe que já perdeu. O Bloco é outra questão. Mas não volta também a relação que o governo tinha com o Presidente da República. Não volta. Portanto, não volta ao estado de graça, não volta ao PCP, não volta essa relação que o governo quis construir e terminava sublinhando este ponto. O Presidente da República é chefe de Estado. Entendo que o chefe de Estado tem um papel muito importante também nessa reinvenção, nessa modernização do Estado. O chefe do Estado é chefe de todo o Estado. Portanto, todos os poderes do Estado, dos órgãos de soberania, com o devido respeito pela independência do Poder Judicial. Mas o chefe de Estado não é só um polo do Poder Executivo. Ele tem responsabilidades em todas estas matérias e este Presidente da República já deu vários sinais nesse sentido. Mas nós, PPD-PSD, não nos podemos nunca incomodar, como eu dizia há pouco, o Presidente seja correto institucionalmente com o Governo. Ele já demonstrou também, quando é preciso dizer diferente do Governo, ele fê-lo.
na intervenção que fez ao país, interpretando o sentido da alma nacional que o Governo não foi capaz de fazer. Agora, um Presidente tem que ser institucionalmente correto com o seu Governo. E com a oposição. E com a oposição. Eu não quero que o partido que espero liderar a partir do dia 13 de janeiro tenha qualquer tipo de quesilha com o Presidente da República. Cordialidade institucional. Agora, também não tenho dúvida nenhuma, e digo só assim, que espero que haja da parte da Presidência da República o tratamento com a oposição que lhe é devido. E não tenho dúvidas que é isso que vai acontecer. Agora, para irmos para esta nova fase, para este novo ciclo, com este Presidente da República, com este Primeiro-Ministro, com a realidade do poder que o cerca, que o envolve, com este Presidente e o que ele significa de apoio esmagador no sistema político português, o PPD e o PSD têm que ter um tipo de liderança adequada a este ciclo político que aí vem. Não alguém que esteja distante das pessoas. É por isso que eu falo em PPD, PSD. Não falo só em PPD. PSD é social-democrata, é a nossa matriz. Mas PPD, partido mais português, popular, próximo das pessoas. É isso que a próxima liderança do partido tem que ser. Uma liderança... E não estamos em tempo de estágios de liderança. Quem for líder do partido tem que saber imediatamente o que fazer logo após a ser eleito. No máximo, teremos 1 ano e meio até eleições. Eu estou convencido que vamos ter menos. O nosso partido defende que as legislaturas se cumpram. Mas se isto for normal, eu sei que o mundo não anda muito tirado para a normalidade. Mas se for normal, o que está a acontecer, obviamente, levará à degradação das condições de funcionamento da maioria. Por isso vos digo, minhas amigas e meus amigos, eu aqui estou mais constipado, menos constipado, cheio de força, cheio de entusiasmo, cheio de energia, cheio de vontade, cheio de alegria. Começar a fazer este combate e produzir e representar a partir de 13 de janeiro e levar o nosso grupo da DPS